Boa noite, querida igreja. É um prazer estarmos juntos, reunidos, neste sexto dia da semana especial, para continuar a estudar as palavras de amor contidas no livro de Apocalipse. Nós hoje vamos começar a estudar sobre a quarta igreja. Há uma igreja que, pelo seu percurso, corrompeu-se. Quão bom e quão suave seria se os cristãos ao longo da vida pudessem viver todos os dias para Deus, conforme cantou tão belamente a irmã Amália. Que voz maravilhosa, que melodia, que mensagem cantada que faz um contraste com esta igreja que nós vamos começar a estudar e compreender que mensagem nós podemos extrair. Como vimos no dia de ontem, mais um elemento novo. As mensagens para as 7 igrejas poderão ser aplicadas de 3 formas. Primeiro, para os cristãos no tempo de João. Segundo, para os cristãos de todas as eras, incluindo nós. Podemos ir para lá e encontrar uma mensagem que se aplica para nós. E o terceiro elemento é a interpretação histórica que está associada ao cristianismo em um dado período da história. Como nós podemos ver que Éfeso é claramente o reflexo dos cristãos no primeiro século, no Templo de João. Quando nós vamos para Esmirna, já vai transcrever aí o segundo e o início do terceiro século. Depois, quando nós chegamos para Pérgamo, esse já vai cobrir o quarto e o início do quinto século. E onde se vai enquadrar a história, a igreja, a mensagem da igreja de Tiatira. Vamos aprender hoje. E para aprendermos, vamos ler no livro de Apocalipse, o capítulo 2, dos versículos 18 a 29. É a mensagem mais longa das 7 igrejas. E nós hoje vamos ler na íntegra todos os versos, porque tem tanta mensagem em cada verso aí escrito, que nós vamos tentar explorar ao máximo que puder para compreender que mensagem tem para nós. Mas eu pergunto, será que no tempo de João, será que na Ásia Menor só existia as 7 igrejas? Não. Claramente, pelo menos uma, nós vamos nos lembrar que não recebeu carta. A igreja de Colossenses não recebeu carta alguma. E por que somente essas 7 receberam e as outras tantas igrejas que existiram não receberam mensagem? Porque o nosso Deus sabia e compreendia as dificuldades específicas que cada uma dessas igrejas passava e aquilo que o seu povo iria passar ao longo do tempo, e por isso a mensagem foi específica para as 7 igrejas, no simbolismo e na representação de todos os cristãos ao longo do tempo. Tomando agora a leitura do versículo 18 de Apocalipse 2, que diz o seguinte: ao anjo da igreja de Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Se as outras igrejas até agora, a mensagem era codificada na apresentação de Jesus Cristo, nesta altura ele não mais dá rodeios e diz: eu sou o Filho
de Deus. Claro, não precisa sequer interpretação. Mas por que ele diz que eu tenho olhos como chama de fogo? Porque queria mostrar para os cristãos de Tiatira que os seus olhos eram tão atentos que poderiam ver o menor dos pormenores que pudesse estar dentro dessa igreja. Porque, contrariamente ao que nós vimos com as outras igrejas, esta igreja, o problema que tinha era muito sutil. E só um Deus atento e maravilhoso poderia perceber o problema. No versículo 19, e é começado a nos dar agora um deslumbre, afinal, do qual, o que é que se passava nesta região. E nos diz que: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Contrariamente à igreja de Éfeso, em que afastou-se do primeiro amor, a igreja de Tiatira estava num momento da sua vida espiritual de maior contacto e de maior intimidade com Deus. Ok? Então essa igreja não deverá ter problema. Mas os olhos atentos de Deus conseguiram perceber. No verso 20, tenho porém contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, a mulher Jezabel, todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a propósito da cama, bem como em grande tribulação os que com eles adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Começa aqui por dizer-nos que vocês estão todos muito bem, conhecem muito bem a palavra, mas aceitam o ensinamento de uma mulher que se diz ser profetisa. Essa mulher está dentro do povo de Deus. Ela não vem de fora. O ataque e o problema para a igreja de Tiatira não vem necessariamente de externo para dentro, mas é um ataque que começa de dentro para corromper. Mas a referência é feita de Jezabel. Por que Jezabel é aqui mencionada? Como nós já sabemos, estudar o livro de Apocalipse, temos que ter um pouquinho do conhecimento do que aconteceu no Antigo Testamento, porque senão o nome vai passar igual a qualquer outro. Temos que voltar-nos para o Velho Testamento e perceber quem foi Jezabel e por que é referida que esta mulher que aparece aqui representada dentro do povo de Deus, por dentro intitula-se profetisa. A rainha Jezabel, como nós sabemos, casou com o rei Acaz. E ela não era praticante do culto de adoração ao Deus de Israel. Chegou, juntou-se a Acaz e fez com que o povo de Israel desviasse de tal forma de Deus, ao ponto que o profeta Elias pensava que não mais existia nenhum fiel sequer, a menos ele como profeta que deveria ser. E ao desviar o povo, ela usou de uma artimanha. Ele disse, não tem problema. Continuem a adorar o vosso Deus, mas terão que fazer por intermédio de Baal, imagem de escultura, para adorar o nosso Deus. E assim o povo começou gradualmente a corromper-se. E aqui a exortação é que
dentre daquela comunidade apareceria alguém que seria intitular de profetisa. Alguém queria dizer que recebeu revelação direta de Deus, mas essa revelação não seria a palavra de Deus. E esta revelação, não sendo de Deus, seria que fosse praticada durante muito tempo. E esta prática levaria ao afastamento do amor de Deus. E nós sabemos que o símbolo aqui da prostituição que é referido é não mais, não menos do que um sistema de adoração que não é aquele que Deus instituiu. E se nós tentarmos pular já para uma aplicação histórica, claramente começamos a perceber, ok, já temos aqui alguns elementos que nos dizem de onde é que se situou o período cristão em que a igreja de Tiatira teve aqui representada. Quando a igreja, no período da Idade Média, usou das tradições em detrimento da palavra de Deus. Nós podemos ver que a aplicação histórica da mensagem para a igreja de Tiatira está bastante associado com aquilo que os cristãos enfrentaram na época da Idade Média. Períodos dos quais onde a palavra de Deus foi por muito tempo substituída pela tradição, por um sistema de adoração que não é o princípio ensinado por Deus. E este foi um dos problemas que existia já naquela altura, no tempo de João. E por isso a promessa foi dita: aqueles que não se arrependerem, eu os destruirei. E continua. Mas, no verso 23, matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. E vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram como eles dizem as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Mais uma vez nós conseguimos compreender. Quando o profeta Elias enfrentou os profetas de Baal no Monte Carmelo e pela graça de Deus conseguiu fazer com que o seu holocausto fosse queimado para o Senhor, provando a sua fidelidade a Deus e a assistência de Deus ali naquele momento, tempos depois, ele julgava que era o único que ainda adorava o Deus vivo. E Deus mostrou que não, que ainda existia um número muito grande de joelhos que não se curvaram a Deus, a Baal, mas que continuam fiéis a Deus. De igual modo, apesar da corrupção que existia para o povo de Tiatira, para a igreja cristã de Tiatira, existiam muitos que não cederam a essa tentação. Existia muito que se manteram firmes a isto. Como nós sabemos que no final do período da Idade Média, muitos foram os movimentos reformistas que surgiram porque sempre houve fiéis guardadores da palavra de Deus que não curvaram-se aos ensinamentos. O que falar dos valdenses e outros mais que permitiram que a mensagem fosse guardada e que por períodos a posterior a reforma fosse vista. E viesse então até os dias de hoje com o movimento reformista daqueles que continuam a guardar a palavra de Deus conforme Deus tem e vontade que nós assim o façamos. E continuando o verso, já para as palavras de
conforto para aqueles que vencerem, no versículo 26, ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras. Eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com um cetro de ferro as regerá, e reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro, assim como também eu recebi do meu Pai. Dar-lhe-eis ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se os irmãos puderem reparar, percebem que sempre o término é ouve o que o Espírito diz às igrejas. Nunca à igreja, porque todas as igrejas leram as mesmas mensagens. Porque o nosso Deus sabe que todos os cristãos iriam enfrentar desafios diferentes e iam precisar de apoio diferente para as situações que eles enfrentavam. Mas ao dar as bênçãos para aqueles que estavam fiéis na igreja de Tiatira, é dado aqui uma série de elementos que nós precisamos compreender. Por que que esses elementos são dados? Ali nós precisamos compreender mais um pouco do que é que se passava, qual era a situação histórica da igreja de Tiatira. Contrariamente à igreja de Pérgamo, que era o centro filosófico, que detinha uma grande biblioteca e tinha o culto imperial como uma das formas, Tiatira era uma região pobre, onde a maior parte dos seus habitantes eram pobres. Não eram detentores de grandes posses. Não tinham grandes coisas a perder do ponto de vista material. E por isso, aqui as palavras de conforto são diferentes. Existia, no entanto, porque a sua maior parte da população era uma população trabalhadora e eles associavam-se a uma espécie que, se fosse o dia de hoje, podemos assim dizer, de cooperações ou cooperativas, em que, como eram pobres, não tinham grande poder financeiro, para o cultivo, para qualquer tipo de negócio, era sempre um negócio que era feito por associações. E nessas associações estava lá a rede toda estabelecida, que esse povo ia e juntava-se para poder realizar os seus negócios. E, muitas das vezes, as reuniões aconteciam durante a adoração ao imperador. Muitas das vezes, essas reuniões, esses encontros e essa atividade em grupo para permitir o comércio daquela população era feito dentro de cultos pagãos, em que tinham que, no final desse culto, comer a comida que foi dedicada para ídolo, em que o sangue era aspergido para aquele alimento e é o que eles tinham que fazer. E os cristãos que se mantiveram fiéis a Deus não participavam dessas cooperativas, dessas associações. E como tal, como nós já temos estado a estudar, as consequências vinham. Muitos deles também tinham dificuldade de fazer os seus negócios, de poder ter a sua vida cotidiana salvaguardada. Mesmo nos dias de hoje, se nós compreendemos e tirando até do fórum ainda espiritual, mesmo no dia cotidiano, até uma expressão que nós usamos muito, e em inglês para ficar mais bonito, né? Networking. Se você não tiver networking, não consegues fazer negócios. Se você não tiver uma linha de contacto, não consegues. E o networking não é só aceite dentro do comércio, mesmo dentro de uma empresa. Imagina alguém que começa hoje a trabalhar numa multinacional. Poderá ser o trabalhador, o funcionário mais brilhante que existir. Se o seu networking, se as pessoas que ele conhece não forem tantas assim, se ele não interagir com as pessoas certas,
muito provavelmente o seu brilhantismo vai lhe deixar um bom profissional de base, mas ele não vai subir em carreiras, em promoções. E o networking é muito aconselhado, é muito aceite e é uma coisa que é bastante recomendada para quem quer que isso aconteça. O networking não é uma coisa nova. Isso vem de séculos muito atrás. Mas tem uma coisa, mesmo dentro desse networking, dentro dessa congregação que nós fizemos, alguns padrões, algumas coisas que precisam ser feitas. Por isso, em algum sentido, em algum momento, estaremos na posição em que nós temos que comprometer alguma coisa para conseguir fazer. Por exemplo, eu conheço pessoas que não gostam, não sabem se quer jogar golfe, mas quando decidem que querem subir na carreira, têm que aprender a jogar golfe, porque o chefe joga golfe. Agora, eu acho que tem um tipo de tênis, como é que é? Paddle, né? Acho que é o novo paddle. Acho que agora todo mundo está a aprender a jogar paddle porque senão não consegue fazer network. Não importa se tens aptidão ou não para poder jogar o desporto, o tênis ou o paddle, e ali vai. Há sempre alguma coisa que nós temos que comprometer para garantir que esse networking fosse feito. E os cristãos que se mantiveram fiel na igreja de Tiatira não fizeram networking. Porque dentro do networking que era preciso, eles tinham que fazer uma prática cultica que não era aquilo que Deus recomendava. E como tal, estavam privados dessas benesses. Por isso é que nós vamos agora voltar a ler e perceber por que as bênçãos para este povo têm referências específicas. E diz, ao vencedor, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Não importa o que estás a perder hoje, ou igreja de Tiatira, para ser fiel a mim, eu vou dar autoridade para você estar acima de todas as nações. Se recusarmos conceder naquilo que for aparentemente pequeno e nos tirar alguns privilégios que a vida cotidiana nos oferece, tenha fé, tenha esperança, porque regerás todas as nações. E com cetro de ferro as regerás. Esta questão do cetro de ferro é uma clara alusão ao Salmo 2, em que nós encontramos ali um salmo messiânico que é dito que o Messias vai reger as nações com o cetro de ferro. E ele aqui nos está a dizer, se você continuar fiel a mim, vais reinar comigo. A promessa que diz, não se turbe os vossos corações. Na casa do meu pai há muitas moradas. Credes em Deus e credes também em mim. Por quê? Porque se não fosse assim, eu não vos teria dito que virei outra vez e levareis para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Era uma confirmação que as palavras ditas anteriormente, eu vos afirmo, se continuarem fiéis, o que estão a perder hoje no mundo é nada, pois vocês reinarão comigo. E no verso 29 é por isso que Jesus diz, assim como também eu recebi do meu Pai. Recebeu o quê? O cetro e o direito de reinar para todo sempre. E continua, dar-lhe ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Meus queridos irmãos, nos dias de hoje, o ataque virá de várias formas. Para uns será de fora para dentro e será muito sério e muito direito. Para outros vai ser em pequenas concessões, em coisas que aparentemente são simples, mas se nós cedermos,
poderemos não atingir aquilo que Deus quer e tem preparado para nós. Quando eu ouvia o professor Hankom Stefanovic, o autor do livro Revelação de Jesus Cristo, que eu recomendo aos irmãos que leiam, porque o que nós estamos aqui a estudar no livro de Apocalipse é só o iceberg. Existe muito mais para aprender e nesse livro tem muita coisa. O professor Stefanovic, ele nasceu na antiga Jugoslávia e num período do comunismo. E ele conta na sua própria experiência que a dada altura, quando ele foi para a escola, não refere aqui a idade de escolaridade, ele era literalmente o melhor aluno da escola. Só tinha um problema. Ele não ia aos sábados para a escola. Então o diretor da escola chamou, por ser o melhor aluno da escola, e queria muito que ele continuasse. E disse: Hankom, nós gostamos muito de ter na nossa escola. Nós queremos muito que continues a estudar aqui. Mas tem um problema. Você não vem à escola aos sábados. Vamos fazer o seguinte. Venha só aos sábados. Não traga os teus livros. Deixa os livros em casa, pasta. Não faça nada. Sente só pelo menos lá no canto da sala. Fica lá sentado naquele cantinho e não faça nada. E pelo menos já conseguimos ultrapassar isso. E logo isso deixará de ser um problema. O jovem, na altura, muito jovem, Hankom disse para o diretor, ele disse: não, eu não vou comprometer a minha fé. Hoje, é um catedrático a sério, com um doutoramento, vários estudos, vários livros publicados, e quando ele encontra-se com alguns dos seus contemporâneos que continuaram a ir para a escola no sistema normal em que estavam habituados, ninguém tem o mesmo grau acadêmico e importância que o professor Stefanovic tem. E ele diz na primeira pessoa: precisamos aprender a não ceder nas pequenas coisas. Meus irmãos, para alguns será a tentação sob a guarda do sábado. Para outros, no estilo de vida. Para outros, no abuso de substâncias. Para outro, os trabalhos. Para outros, se calhar, para uma prática que nós temos plena consciência que não é certo ser feito, mas por queremos estar bem com o grupo, nós cedemos. Eu vejo que a sala está repleta com muitos jovens que têm estado a vir todos os dias. Na escola, nos dias de hoje, para ser aceito no grupo, você tem que fazer tudo o que o grupo faz. Se não fizeres, não serás aceita. E às vezes a tendência dos mais pequenos, das mais pequenas, de aceitarem esta pressão do grupo. Não o façam. Mantenha-se fiéis a Deus, mesmo na terra em idade, que o nosso Deus nos dará a oportunidade de reinar juntamente com Ele. E esta pressão não é só para a terra em idade. Quando nós chegamos na idade do início da juventude, agora queremos experimentar tudo, e se não experimentares aquilo que o grupo pede, parece não ser correto. E quando chegamos à idade adulta, a pressão será igual. E quem sabe essa pressão será vinda mesmo do estudo da Bíblia para ter ideias que não são verdadeiras. Mesmo a mensagem que eu estou a partilhar com os irmãos, leiam e confirmem se o que eu vos falo está de acordo com o que aqui estiver escrito. Senão, não aceitem. Porque nós temos que provar toda a verdade, toda a informação de acordo com assim diz o Senhor. E o conselho é:
aqueles que forem vencedores, aqueles que não se corromperem, aqueles que não aceitarem outro ensinamento que não for este. Ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Que nós possamos refletir nisso. Eu vou convidar mais uma vez a irmã Amália para poder vir e cantar. E enquanto a irmã Amália canta, que cada um faça uma introspeção. Que cada um reflita na sua própria vida. Que cada um possa pensar como tem se posicionado em relação às verdades que nós temos o privilégio de conhecer. Será que estamos a guardá-la na íntegra como Deus quer e viver como Deus nos orienta, ou estamos a ceder um pouquinho porque ninguém está ali a ver? Lembre-se, o nosso Deus tem olhos como de fogo e vê tudo o que fizemos, mesmo em noites escuras. Que enquanto a irmã Amália canta, eu vou orar para que cada um de nós consiga fazer essa introspecção e encontro com Deus. Eu já fui ovelha errante, do pastor eu me afastei, quis seguir os meus caminhos e do aprisco me ausentei. Foi um passo após o outro, sem notar o meu perdi. E já era noite escura, quis voltar, não consegui. E cercou-me o desespero, tive medo de morrer, pois o frio congelava, não podia me mover, porque fui assim tão longe que tu me securiti. Se eu pudesse eu voltaria para nunca mais sair. De repente ouvi ao longe uma voz tão familiar. Era o meu pastor chamando, quase rouco de gritar. Me avistou lá no penhasco e correu para me alcançar. Estendeu o seu cajado, conseguiu-me resgatar. Choro agora de tristeza, no meu peito sinto a dor. Dor maior é quando penso que deixei o meu pastor, que me abraça em seu peito e com força me sustém. Seu amor então me acalma e me faz sentir tão bem. Seu amor então me acalma e me faz sentir
Oremos. Santo e eterno, maravilhoso Pai, o Senhor é testemunha de cada alma que no seu singelo coração fez uma introspeção e encontrou o lugar em que se encontra e sabe que para continuar a caminhada precisa da tua ajuda, ó Pai. Por isso eu venho pedir que o Senhor derrame o teu Santo Espírito sobre nós, que o Senhor fortaleça cada um de nós aqui, que possamos caminhar contigo até aquele dia em que regeremos as nações e reinaremos contigo para todo o sempre. Livra-nos de qualquer corrupção, de qualquer desvio da tua palavra, por amor de Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário. Amém.